Olá pessoal, tudo bem? Quero dar boas-vindas a todos vocês novamente trabalhando aqui comigo, todos os polos que estão aí nesse final de curso e a gente está chegando nas disciplinas aí finais. Então novamente estamos aqui para trabalhar com vocês mais uma disciplina. E essa disciplina vai ser Metodologias Ativas de Aprendizagem, é uma disciplina que nos ajuda bastante a entender o contexto atual. Nós vamos trazer novas abordagens pedagógicas dentro desse contexto do século XXI, nós já conversamos muito sobre isso nas outras disciplinas, mas especificamente vamos falar de metodologias ativas, os desafios e possibilidades para inovação na educação, né? A nossa disciplina está dividida em 3 módulos. O primeiro módulo, começando agora, essa semana, a gente vai falar um pouco das novas abordagens, educação disruptiva, educação 4.0 e 5.0, né? O ELEM, o que é e como funciona, princípios conceituais metodológicos da aprendizagem ativa, a importância da metodologia, como usar essas metodologias e entender que as metodologias ativas elas não vêm do nada. Elas são, né? É um conceito que também se baseia e algumas tendências pedagógicas da educação que nos vai ajudar a entender todo esse processo de construção dessa nova tendência pedagógica do século XXI. Mas para isso a gente tem que falar um pouco da contextualização, apesar da gente já saber sobre isso, mas a gente vai avançar um pouquinho em outros aspectos. Como, professora? Vamos falar, avançando, de que a gente já sabe que essa sociedade do conhecimento, ela é uma sociedade com uma imensa influência dos processos tecnológicos. É a sociedade do conhecimento, é uma sociedade que mudou totalmente todas as relações sociais estabelecidas nesse contexto. Então, o nosso cenário social e educacional, ele vai acompanhar, né? A educação, ela não fica alheia às mudanças. E essas mudanças, elas trazem uma característica muito grande para o processo educativo e para as instituições escolares, que é inovar nesse processo de educação, é inovar nesse processo de ensino-aprendizagem. E inovar nesse contexto, de alguma forma, vai nos trazer a necessidade urgente de avaliar os processos pedagógicos. A gente já vinha falando um pouco sobre isso. Claro que se há mudança, se há uma nova conexão do conhecimento, da evolução desse conhecimento, é necessário que a gente entenda que a escola é a base desse processo, ela precisa estar acompanhando todas essas mudanças e estabelecer essa conexão direta com o processo de aprendizagem. Isso é uma necessidade urgente. Os processos convencionais do contexto do século XX não atendem mais às novas necessidades educacionais do século XXI. Esses processos convencionais de aprendizagem já são ultrapassados e a gente conhece isso muito bem quando a gente fala de educação tradicional. A educação tradicional pautada apenas na passividade do aluno, na memorização, né, nesse estabelecimento que coloca o aluno muito mais como agente passivo do que aquele que está interagindo nessa construção do conhecimento, né? E isso é necessário porque as mudanças que a escola precisa atender, ela, na verdade, ela vai atender uma nova demanda, né, de alunos que estão nascendo nesse processo de construção de uma nova sociedade pautada nesses processos tecnológicos. Isso a gente já falou muito bem. E aí é nisso que a gente precisa entender para a gente avançar um pouco sobre as aprendizagens ativas, sobre o que é esse processo de inovação. Processo de inovação onde esse aluno cada vez mais tem esse contato com as redes, os processos tecnológicos, né? Ele quer participar, ele é um aluno ativo e ele é um aluno que está no processo dessa aprendizagem ativa, que é uma aprendizagem desafiadora para todos nós. Claro, a gente entende que esse modelo de aprendizagem inovadora, ela nos traz grandes desafios, até porque o próprio processo educacional no Brasil, ele é um processo extremamente ultrapassado, né? E esse processo inovador, ele traz uma característica que a gente chama de educação, né, disruptiva. A disrupção na educação, ela na verdade acontece e ela vem trazer a base quando a relação entre o aluno e o aprendizado, ela deixa de ser passiva.
né? Então, fazer essa quebra, fazer esse rompimento é uma das características que a gente pode dizer que a educação traz como um grande desafio para o contexto atual, né? Então, a aprendizagem ativa, de alguma forma, ela é uma aprendizagem desafiadora porque ela tem essa característica de quebrar esse paradigma, de quebrar essa característica tradicional que por muito tempo vem estabelecendo a educação brasileira. A ideia de educação disruptiva é justamente adaptar o ensino para o novo modelo de sociedade, mais horizontal, extremamente múltiplo, colaborativo e flexível. Claro que a gente vai entender que isso tem muito a ver com a inserção e as características que a tecnologia nos trouxeram, né? A informação muito rápida, a flexibilidade que nós temos através dos meios digitais de alcançar muito rápido algumas informações, nos coloca também nessa flexibilidade de entender que esse processo a todo momento está mudando e a todo momento eu preciso estar ativo frente a essas mudanças, buscando sempre me conectar e ao mesmo tempo me colocar à frente, né, dessa busca contínua desse processo de conhecimento. Mas a gente sabe que algumas características desse processo ele traz um problema, né? E esse problema a gente sempre diz assim que o problema com o futuro é que ele é diferente, né? Se você não for capaz de pensar de forma diferente, o futuro sempre chegará de surpresa. Então essa é uma das características dessa sociedade. É inegável isso, que a gente entenda que a gente precisa estar à frente dessa busca. Muitos especialistas, eles pensam colocam, né, que a mudança ela é necessária e urgente. Por que, gente, ela é urgente? Eles colocam um ponto muito principal e reflexivo para a gente. Eles dizem o seguinte: o sistema atual educacional ele é um sistema anacrônico, ou seja, continua ancorado no século passado e não responde às necessidades da era digital. A gente tem alunos do século XXI, mas a gente tem uma escola do século XX com estruturas extremamente deficitárias, processo de condução pedagógica extremamente atrasado, falta de formação continuada de professores. A busca dessa escola inovadora no Brasil é algo muito desafiador, principalmente quando a gente olha as bases que sustentam a educação e as escolas brasileiras. A disrupção, ela traz com ela a necessidade desse aspecto inovador, né, para a capacidade de quebrar paradigmas. Mas como nós vamos quebrar paradigmas numa estrutura e numa escola que ainda encontra imensos desafios para concretizar aquilo que há muito tempo todo mundo já tem consciência de que nós estamos muito aquém daquilo que a sociedade do século XXI, a sociedade tecnológica, e os alunos, né, que nascem nesse contexto estão necessitados de uma nova demanda de educação. E essa educação é uma educação conectada. Sem dúvida nenhuma, a gente não pode colocar isso fora desse contexto. A educação conectada, ela vai exigir uma visão de planejamento inovador. Ora, mas que escola é essa inovadora? Quais são as características que essa escola tem que ter? Primeiro, a gente tem que entender que a inovação é uma das palavras-chave do século XXI. E a educação, as instituições de ensino não podem ficar atrasadas, não podem ficar paradas, vendo esse processo acontecer, havendo a necessidade de estabelecer essa formação continuada, né? E aí ficar olhando as coisas mudando e a escola praticamente parada nesse processo de construção, né? E a formação deve unir-se à revolução para estar à altura das demandas de um mundo imperativo e hiperconectado, né? Então esse mundo hiperconectado, ele praticamente é exigente quanto às novas condições, quanto às novas demandas educativas. Isso fica muito claro para a gente quando a gente hoje se percebe que algumas décadas atrás nós vivíamos num contexto totalmente diferente. Então, ao se propor essas mudanças, é fundamental que estas sejam definidas de acordo com 4 elementos que são essenciais para uma escola, pelo menos entender essa percepção de planejar com uma visão para o futuro. Primeiro é ter essa visão, né? Nós precisamos começar a parar
e perceber que nós precisamos de mudança. Isso é algo muito claro para a gente. Segundo, é o desenvolvimento de novas competências. A educação do século XXI é muito ampla, ela é flexível, ela abrange uma quantidade de necessidade de formação que deve ser atendida através da escola no desenvolvimento de competências no processo de ensino-aprendizagem. E esse processo de ensino-aprendizagem, ele necessita de recursos e de infraestrutura. Não dá para pensar numa educação inovadora se nós não pensarmos que para fazer isso precisa desse recurso, precisa de uma nova estrutura que abrange realmente as novas, vamos dizer, necessidades de estrutura como biblioteca, Wi-Fi, uma boa internet, um bom espaço de conexão na escola para que ela possa desenvolver aquilo que se chama de aprendizagem ativa. E aí, quando a gente vem falar dessa nova demanda de educação, a gente não pode falar dela sem a gente fazer toda essa construção histórica do processo educativo. E as duas últimas que caracterizam a sociedade do século XXI, nós chamamos de educação 4.0 e 5.0. Mas, ora, Darlene, qual é a diferença dessas duas, né? A gente sabe que a educação, ela tem essa construção histórica, mas o que é que nos faz a necessidade de entender essa mudança, principalmente num contexto atual, quando coloca ela dentro dessas duas características que vai nos forçar a entender as mudanças e as necessidades que a escola tem de acompanhar esse movimento de mudança tão rápido, tão necessário para que a gente possa compreender o processo de ensino-aprendizagem. Primeiro que quando a gente fala de a educação 4.0, nós vamos entender que essa educação ela está atrelada aos processos tecnológicos. A educação 4.0 nada mais é do que a educação que começa a ser invadida pelos processos tecnológicos. Mas quando a gente vai falar de educação 4.0 e 5.0, na verdade há uma junção de fatores que corroboram nessa junção de dois processos educacionais dentro de uma concepção evolutiva, né? A educação 4.0 e a educação 4.5 tratam dessa forma de ver o mundo e de viver nele. Mas do ponto de vista da sala de aula, é algo que nos força a entender que a educação ela caminha junto com os outros segmentos da sociedade, como a própria questão econômica, política, as interferências que a tecnologia obteve em todos os segmentos da sociedade. Então, embora ainda estejamos nos acostumando um pouco com esse processo da educação 4.0, que é essa educação mais voltada à inserção das tecnologias na educação, todas as outras mudanças que vêm a partir disso provocam nas instituições de ensino um novo conceito, né? Um novo conceito que cada vez mais vai evoluindo, vai ganhando novas concepções, que vai ganhando novos formatos e que é por isso a urgência da gente tratar desse assunto, não mais como algo que ainda pode ou poderá ser feito, mas é algo que é urgente e necessário para que a gente possa atender os jovens e as crianças nascidos a partir de agora. Então, as duas propostas, elas não se excluem, mas há uma evolução de continuidade quando nós falamos de educação 4.0 e de educação 4.5. E um dos principais aspectos é o impacto da tecnologia no cérebro humano e a forma como aprendemos atualmente, né? Enquanto a educação 4.0 ela é caracterizada pela inserção dos processos tecnológicos, a educação 4.5 ela diz assim: ora, tá, a gente tem a inserção dos processos tecnológicos, mas a gente não precisa somente ter isso e achar que isso é o suficiente. Nós, como seres humanos, precisamos intervir nesse processo. Então, a educação 4.5, ela é uma mudança um pouco mais avançada da 4.0, porque ela vai requerer não só ajustes, até mesmo no processo de ensino, da metodologia de ensino,
que é exigida tanto da 4.0 quanto da 4.5, 4.0 e 5.0, mas é entender a interferência de nós seres humanos na manipulação dessas tecnologias, né? Então, como é que a tecnologia, ela de alguma forma atinge o nosso cérebro e como nós devemos então utilizá-la em benefício da sociedade humana e vamos dizer, da qualidade de vida que nós podemos obter através desses processos. A educação 4.5, ela se preocupa um pouco mais com esse processo. Então a gente vai ver que quando a gente vai falar de educação 4.0 e 5.0, a gente não veio do nada. A gente vai procurar olhar para trás e ver que isso é um processo de evolução. Então nós tivemos a 1.0 com foco lá atrás, com foco no educador, no ensino individual, ensino extremamente tradicional. A 2.0, o ensino coletivo com trabalhos individuais, mas o professor ainda como fonte principal desse conhecimento, o aumento da colaboração. A 3.0, o ensino à base de trabalhos criativos, o aluno um pouco mais ativo, né? Professor, ele é aquele que orquestra ali aquela criação colaborativa, mas ainda assim pautada muito ainda no trabalho muito tradicional. E aí a gente vai ver essa modificação muito rápida, principalmente com a exceção das tecnologias, que vai caracterizar a educação 4.0, que é a educação online. O aluno aprende junto com o professor ele é o curador de múltiplos estímulos, o ambiente é online, a interferência da comunicação ela começa a ser colaborativa, de curiosidade, de iniciativa. Ou seja, há uma interferência direta na tecnologia nesses processos. E a educação 5.0 é baseada na tecnologia centrada na questão humana, né? E aí a educação 5.0, uma das características principais dela são as competências socioemocionais, também conhecidas como soft skills, né? Que são as habilidades interpessoais. A educação 5.0, ela não quer só que o ser humano, que a gente desenvolva somente a ação do ser humano na utilização das tecnologias, mas ela traz que nós deveremos desenvolver, além disso, competências socioemocionais. A gente precisa entender esse processo e fazer parte desse processo como seres humanos ativos diante das mudanças que estão ocorrendo. Então, uma das principais diferenças da educação 4.0 para a educação 5.0, para a gente definir isso bem legal para a gente, é que na segunda os estudos vão além dos conhecimentos digitais e tecnológicos para o aprimoramento humano, ou seja, competências socioemocionais também são um importante suporte para o desenvolvimento dos jovens. Além disso, essa corrente capacita e busca entender o impacto da tecnologia no cérebro e, consequentemente, a forma que aprendemos atualmente e criamos soluções impactantes. Isso é muito legal da gente entender, porque só assim a gente começa a compreender um pouco sobre as metodologias ativas que estão relacionadas diretamente a esse contexto tecnológico, que nós vamos chamar de alguma forma de ensino digital, né? Um ensino digital onde as informações, a rapidez, o fluxo dessas informações são muito rápidas. E os nossos alunos, eles estão conectados, eles vivem em rede, eles estabelecem uma relação com a internet de uma forma ao qual a gente entende que o conhecimento não está mais somente na escola. O conhecimento está disponível, mas a escola tem que dar conta de um conhecimento não só disponível, mas de um conhecimento científico. A gente precisa entender que há uma diferença muito grande entre o senso comum e o conhecimento científico, que é necessário para o desenvolvimento humano. Então, todo esse processo do que está dentro desse método digital, eles de alguma forma caracterizam aquilo que nós vamos chamar de aprendizagens ativas ou metodologias ativas de aprendizagem. A metodologia ativa de aprendizagem, ela atualmente traz o modelo de ensino-aprendizagem eletrônico, assenta num ambiente online, aproveitando a capacidade da internet para a comunicação e distribuição de conteúdos. Esse é o momento do que nós chamamos de ensino digital, né? Que hoje, mais do que nunca, principalmente depois
do processo da pandemia da Covid-19, que forçou as escolas abruptamente a passar para o ensino remoto, e o ensino remoto necessariamente ele era totalmente manipulado pelas tecnologias, né, da informação e comunicação, nós percebemos o quanto as escolas ainda estavam atrasadas, quantos desafios nós temos pela frente, quanto nós temos que correr atrás disso. O ensino híbrido, ele é uma das características que está compondo agora todo o centro do processo educativo. Nós podemos trabalhar de forma online, mesclar isso, colocar uma aula onde o professor esteja em sala de aula e depois ele abre uma conexão via internet com o aluno. É comum muito a gente ver as escolas, principalmente particulares, elas já têm os seus sites e dentro dos sites já está todo o processo, não só da questão da estrutura, né, do pai poder ver nota, poder ver o andamento das atividades do filho, do acompanhamento. Então, há um processo de inserção da tecnologia se adequando a esse ambiente educacional. E nós precisamos entender isso como um processo necessário de mudança. Não porque tem que mudar, porque tem tecnologia, não porque tem que mudar, porque só se usa os instrumentos tecnológicos. Nós devemos mudar porque é uma mudança de comportamento. Há uma mudança e um acesso muito maior que as tecnologias elas nos colocam e que precisa ser considerado nesse meio educacional. E esse meio educacional pode usar muito bem a aula síncrona e a aula híbrida, né? Foi o que nós usamos muito, né, no ensino remoto, e essas três características de aula, hoje elas podem fazer parte da rotina do planejamento escolar, como não só como um apoio, né, à colaboração desse processo de desenvolvimento de aprendizagem, mas como propriamente para atender às novas demandas e características das crianças e jovens que nascem nesse contexto e que querem viver esse contexto, né? Tudo está mudando, a economia está mudando e a escola então precisa mudar. E ela precisa mudar com uma boa mediação pedagógica, né? A gente não pode pensar numa escola mudando sem um bom planejamento, sem uma boa visão e com uma boa mediação pedagógica. Ora, e o que é que caracteriza atualmente uma mediação pedagógica, né, dentro desse contexto mais atual? Primeiro que o aluno ele passa a ser o sujeito desse processo do conhecimento científico, né? Dentro dessa aprendizagem ativa, dessa movimentação de colaboração, de um conteúdo mais flexível, de um conteúdo onde os alunos possam mergulhar em outras metodologias de ensino mais voltada às demandas da educação do contexto atual, o aluno ele é aquele que está no centro do processo da aprendizagem. Ora, quando a gente olha isso, a gente já começa a entender que essa característica está totalmente contrária ao que por muito tempo perdurou as escolas do Brasil, que é o ensino tradicional, onde as relações estão, uma relação como Paulo Freire fala de uma relação bancária, o aluno passivo, a memorização e as relações de poder está muito mais centrada na figura do professor. O conteúdo ele passa a ser o objeto social do conhecimento científico. Então não é o conteúdo apenas por transmissão, é o significado que esse conteúdo pode dar na vida desse aluno. E o professor precisa ser esse mediador do conhecimento, ele é aquele que colabora para essa construção, promovendo a autonomia, a criticidade, o pensamento reflexivo, o pensamento científico na construção desse processo de aprendizagem desse aluno. E para isso, é preciso considerar algumas palavrinhas, como vários saberes, competências, habilidades e atitudes necessárias à mediação pedagógica. A gente sabe que a gente já estudou isso também, que o processo de mediação pedagógica ele está numa construção inovadora, né? E o que é inovador? Inovador não é somente você atender às novas tendências, mas é você considerar tudo o que isso pode ser de construtivo no ambiente educativo. E aí a gente vem então caracterizar dentro desse ambiente do contexto atual as características
de aprendizagem que hoje está sendo conclamada para que a educação assuma esse novo, vamos dizer, esse novo processo de mediação pedagógica no contexto da sala de aula. E aí, quando a gente vem falar sobre isso, nós vamos falar exatamente sobre a metodologia ativa de aprendizagem ou aprendizagem ativa, que nada mais é do que um processo onde o professor utilizará para a realização e aplicação de suas aulas uma construção mais ativa junto com os seus alunos. A palavra ativa nesse contexto, o que interessa para a gente, é saber que, além de ser um nome feminino, né, gramaticalmente falando, se refere ao verbo transitivo que indica que o sujeito pratica a ação expressa por ele. Ou seja, a metodologia ativa é o meio a ser utilizado pelo professor, em que o aluno irá junto com ele praticar a ação de construir os caminhos até o conhecimento do âmbito de sala de aula. Então, o aluno ele é parte integrante do processo de construção da aprendizagem dele. O professor precisa fazer com que esse processo de metodologia ele alcance não só o aluno como centro, mas o trabalho em equipe, a reflexão, a própria inovação na condução das metodologias ativas, a autonomia, né? Esse professor, ele é aquele mediador, facilitador, e ele coloca nesse processo de construção problematizações, construções coletivas, tudo aquilo que possa fazer com que o aluno ele se coloque ou ele seja sujeito desse processo de construção do conhecimento dele e que ele crie essas condições nas relações de sala de aula com seus colegas, com o mundo ao qual vive, sendo direcionado ou mediado pelo seu professor. Então, de acordo com Morin, a aprendizagem por meio de transmissão é importante. A gente sabe que vai haver essa necessidade de nós nos comunicarmos, transmitir esse conhecimento. Mas ele diz o seguinte, ele chama atenção. Ele diz que a aprendizagem por meio de questionamentos e experimentação é a mais relevante para uma compreensão mais ampla e profunda. E aí, por isso que a aprendizagem ativa, ela se compromete com esse processo, porque quando a gente vai olhar a performance do aluno dentro de uma pirâmide de Glasser, que ele coloca essas características, como o aluno passivo aprende, como o aluno ativo aprende, nós vamos ver que a aprendizagem ativa, ela se caracteriza dentro de um processo de uma absorção muito maior, muito mais relevante para a construção do conhecimento do aluno, né? Quando a gente olha a pirâmide aqui, nós vamos ver que se há uma das características principais da aprendizagem ativa, ela está na conversa, na pergunta, no escrever, no interpretar, no revisar, no construir, no explicar, no resumir, no elaborar. Ora, e o que isso me coloca? Me coloca que para me construir isso eu preciso de novos aspectos metodológicos que me façam alcançar isso que a aprendizagem ativa está nos indicando que é necessário nessa construção para essa sociedade, que é uma sociedade muito diferente daquilo que nós construímos no século XX. Então ele coloca e ele organiza essas atividades, as características ativa e a passiva. E quando a gente olha esse quadro aqui, a gente vê o quanto isso é evidente para a gente. Quando a gente fala dessa aprendizagem ativa dentro de um contexto onde o aluno formula hipóteses, onde a experimentação prática do erro, o erro ele não é visto como uma penitência de fracasso, mas como uma referência de construção, de ver onde o aluno precisa melhorar e construir isso de forma muito mais fortificada. Né, esse registro, favorecimento do foco atencional e dinâmico mediado pela colaboração de pares. E aí quando a gente olha a atividade passiva, a gente olha a memorização, a gente olha o aluno passivo, a gente olha o aluno não crítico. Então não é isso que a gente quer e nem é isso que a sociedade do século XXI está querendo. E aí, quando a gente fala de sociedade do século XXI, é claro que se nós estamos falando no novo contexto, nós vamos experimentar ou analisar quais as abordagens que temos e quais são que podem começar a responder essas novas perspectivas pedagógicas do século XXI e que começa a caminhar junto com essa também perspectiva da aprendizagem ativa. Então, a gente sabe que
A aprendizagem ativa, como a gente já falou, é o comprometimento dos alunos nesse processo e há uma transferência desse foco, né, do professor para o aluno. Então, de alguma forma, ela propõe uma aprendizagem do ensino centrada no aluno, aonde é estimulado a assumir uma postura muito mais responsável pelo seu aprendizado, já que ele passa a ser o foco e ele também passa a ser o protagonista dessa construção junto com o professor. E essa característica está dentro da cultura digital. Os alunos nascidos dentro desse novo contexto, ele tem uma influência muito grande de vários fatores que a própria internet coloca e que muda a visão de aprendizagem desses alunos. Ora, se eu tenho uma nova característica de demanda pedagógica, de educação inovadora, Darlene, como é que eu posso perceber isso dentro de uma fundamentação teórica? Bem, eu deixei no material de vocês, que eu fiz, o apostilado, ele traz tudo isso muito bem fundamentado, que vocês vão poder ler, mas eu gostaria de finalizar com vocês mostrando algumas características de abordagens que começam a convergir com a necessidade da aprendizagem ativa. E tem uma dessas características de abordagem que vocês vão perceber nos textos que vocês vão ler, não só no que eu vou deixar disponível para vocês, mas todas as outras fundamentações teóricas de estudos que vocês fizerem, vocês vão se deparar que as características das abordagens para a escola inovadora, ela corresponde a algumas características das metodologias ativas que convergem com essas abordagens. E aí a gente colocou algumas que conversam, que trazem essa necessidade de colocar o aluno como centro e protagonista do seu processo de construção de conhecimento. E a gente vai falar do cognitivismo, do construtivismo, do cognitivo, do construtivismo, numa concepção onde Piaget, Vygotsky, Ausubel, na aprendizagem significativa, coloca que o processo de construção do conhecimento precisa ter sentido para o aluno. A aprendizagem significativa, ela fala sobre isso, a necessidade de que esse conhecimento ele tenha sentido, faça compreensão para a vida externa do aluno. Porque se você aprende algo, você não pode memorizar, porque depois você esquece, você não começa a fazer uma relação social, uma relação de vida sobre o sentido de você estar na escola. A própria abordagem socioconstrutivismo, que é do Levi-Vygotsky, o pragmatismo de William James e John Dewey, a gente vai ver que é a aprendizagem que coloca o aluno em situações de problema, coloca o aluno em situações onde o professor precisa estabelecer algumas metodologias, onde o aluno esteja participando, esteja não só interagindo, mas integrando, construindo, problematizando. A própria questão da abordagem humanista com Roger e Paulo Freire, eles não são únicos, mas a gente pode citar eles como referências, porque trata não só o problema do conhecimento como algo necessário ao desenvolvimento humano, mas olhando para essa questão humana. Olha a educação 5.0 mostrando que não é só a inserção das tecnologias, não é somente a inserção da cultura digital, dos processos tecnológicos no ambiente educacional. É preciso que o ser humano utilize isso a favor dele. E isso é uma questão humana. Colocar o humano na frente, colocar quem somos nós nesse processo de construção social. A perspectiva histórico-crítica de Dermeval Saviani, Libânio, Gasparin, ele coloca principalmente essa necessidade crítica da construção do conhecimento. O conhecimento precisa ser crítico, os conteúdos precisam ser trabalhados com mais criticidade, reflexão, problematização, para que a gente se construa como sujeito, como políticos, que vive dentro de um processo social, ao qual a todo momento nós estamos nos posicionando, nós precisamos entender esse processo. Isso deve fazer parte da nossa construção. E agora a gente vem com uma abordagem que a gente fala que é a abordagem do conectivismo, O conectivismo depende muito do formato dessa cultura digital, desse ensino digital que hoje está tomando conta e está exigindo cada vez mais uma reavaliação do papel da escola,
uma reavaliação dos processos pedagógicos, uma reavaliação dos currículos e como eles têm que ser trabalhados para começar a entender que a nova sociedade do século XXI, ela traz características que necessita e exige da escola uma inovação para a construção de uma aprendizagem mais voltada às demandas dessa sociedade globalizada. Então, quando a gente vem falar de metodologias ativas ou aprendizagem ativas, nós não vamos colocar ela solta. Ela tem uma fundamentação, ela tem um registro teórico que é preciso que nós possamos não só aprender sobre eles, mas nos aprofundarmos diante dessas concepções para que a gente não possa somente desenvolver a aprendizagem ativa de uma maneira aleatória, mas entendendo quais características fundamentais elas representam dentro da prática docente. E aí, colocar para vocês que todo esse primeiro módulo vai estar no material que eu estou deixando para vocês, material muito compacto, alguns materiais complementares e a nossa atividade que estará também disponível para vocês, que é um fórum invertido. Esse fórum invertido, vocês vão fazer uma pergunta e o colega pode responder, algum colega, vai estar tudo explicado no material de vocês, e a outra para vocês preencherem um quadro com as abordagens para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais. Bem, o módulo 2 vai ser abordado novamente a metodologia ativa, a aprendizagem ativa, quais os recursos e estratégias da mediação pedagógica utilizada dentro da aprendizagem ativa, recursos, modelos de metodologias quais são necessários para que a gente compreenda melhor essa aprendizagem ativa e que cada vez mais vem interferindo nos processos tecnológicos e naquilo que nós podemos chamar de escola inovadora. Então a gente para por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Bons estudos e atividades que vocês possam fazer da melhor maneira possível, com sucesso. Obrigada, gente. Até a próxima.